A Sentinela, edição de estudo, janeiro de 2022. Estudo 1. Este artigo será estudado na semana de 28 de fevereiro a 6 de março. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Nosso texto do ano para 2022. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Salmo 34:10. Cântico 4. Jeová é o meu pastor. O que vamos ver? Nosso texto do ano foi tirado do Salmo 34:10. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Muitos servos de Jeová hoje não têm muito em sentido material e levam uma vida simples. Então por que podemos dizer que não falta nada de bom para eles? E por que entender o que essas palavras significam vai nos preparar para o que vem pela frente? Parágrafo 1. Em que situação difícil Davi estava? Davi estava fugindo para salvar a sua vida. Saul, o poderoso rei de Israel, estava decidido a matá-lo. Enquanto fugia, Davi parou na cidade de Nob. Ali, ele pediu ao sacerdote Aimeleque 5 pães para ele e seus homens comerem. Depois, Davi e seus homens tiveram que se abrigar numa caverna. O que aconteceu para Davi chegar a esse ponto? Parágrafo 2. Que coisas ruins Saul fez? 1 Samuel 23, 16 e 17. Saul estava completamente cego de inveja. Ele invejava a habilidade de Davi nas guerras e o carinho que as pessoas tinham por ele. Saul também tinha plena consciência de que por causa da desobediência dele, Jeová o havia rejeitado como rei e que Davi seria o próximo rei de Israel. 1 Samuel 23, 16 e 17 diz: Então Jonatã, filho de Saul, foi se encontrar com Davi em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Jeová. Ele lhe disse: Não fique com medo, pois Saul, meu pai, não o encontrará. Você será o rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. Saul, meu pai, também sabe disso. Mas Saul ainda era o rei. Ele tinha um exército e o apoio de muitas pessoas. Por isso, Davi não tinha outra escolha a não ser fugir. Será que Saul realmente pensava que ele podia lutar contra Jeová e impedir Davi de se tornar rei? A Bíblia não responde essa pergunta, mas podemos ter certeza de uma coisa: ninguém que luta contra Jeová, nem mesmo um rei, tem como vencer. Parágrafo 3. Apesar de tudo o que estava acontecendo na vida de Davi, como ele se sentia? Davi era uma pessoa humilde. Ele não escolheu ser o rei de Israel. Foi Jeová que designou Davi para ser rei. Para Saul, Davi era seu pior inimigo. Mas Davi não culpava a Jeová por tudo o que estava acontecendo. Ele nem mesmo reclamava da falta de comida e de ter que morar numa caverna. Na verdade, foi provavelmente nessa época, enquanto Davi estava escondido nessa caverna, que ele escreveu as palavras do texto deste ano. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Salmo 34:10. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 1 a 3. Mesmo tendo que fugir de Saul e se esconder numa caverna, Davi sempre foi grato às coisas que Jeová dava a ele. A legenda da imagem diz: mesmo durante dificuldades, Davi sentia que não faltava nada de bom para ele. Parágrafo 4. Que perguntas vamos ver neste estudo e por que elas são importantes? Muitos servos de Jeová não têm alimento suficiente nem outras coisas necessárias. E a pandemia da Covid-19 tem agravado ainda mais essa situação. Quanto mais perto estivermos da grande tribulação, piores as coisas vão ficar. Mateus 24, 21. Com isso em mente, vamos ver a resposta a 4 perguntas neste estudo. Em que sentido não faltou nada de bom para Davi?
Por que precisamos aprender a estar contentes com o que temos? Por que podemos confiar que Jeová vai cuidar de nós? E como podemos nos preparar agora para o futuro? Nada me faltará. Parágrafos 5 e 6. Como o Salmo 23, 1 a 6, nos ajuda a entender as palavras do texto do ano. Davi disse que não faltará nada de bom aos que servem a Jeová. Ele usou palavras parecidas ao escrever o Salmo 23. Por isso, esse salmo pode nos ajudar a entender o que Davi quis dizer. O Salmo 23, 1 a 6 diz: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastagens e me conduz a lugares de descanso bem regados. Ele me reanima. Guia-me nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me dão segurança. Preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Refrigeras a minha cabeça com óleo. Meu cálice está bem cheio. Certamente, a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu morarei na casa de Jeová todos os meus dias. Davi começa o Salmo 23 com as seguintes palavras: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Depois disso, Davi continua falando sobre coisas que realmente têm valor na vida. As bênçãos espirituais que ele tinha por aceitar a Jeová como seu pastor. Jeová guiava Davi nos caminhos da justiça e sempre estava com ele, nos bons e maus momentos. Para Davi, servir a Jeová era como se deitar em verdes pastagens. Mas ele sabia que mesmo assim teria problemas na vida e teria inimigos. Às vezes, ele se sentia bem desanimado, como se estivesse andando pelo vale de densas trevas. Mas Davi sabia que com Jeová como seu pastor, ele não temeria mal algum. Então, em que sentido não faltou nada de bom para Davi? Davi tinha tudo o que precisava para continuar tendo uma amizade forte com Jeová. Ele não precisava ter muitas coisas em sentido material para ser feliz. Davi estava contente com o que recebia de Jeová. Para ele, a coisa mais importante era ter a bênção e a proteção de seu Deus. Parágrafo 7. De acordo com Lucas 21, 20 a 24, que situação difícil os cristãos que viviam na Judéia tiveram que enfrentar. As palavras que Davi escreveu mostram como é importante termos um ponto de vista equilibrado sobre coisas materiais. Não é errado ter bens materiais. O problema é deixar essas coisas serem as mais importantes na nossa vida. Essa foi uma lição que alguns cristãos que viviam na Judéia aprenderam. Lucas 21, 20 a 24 diz: No entanto, quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses são dias para se executar a justiça, a fim de que se cumpram todas as coisas escritas. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição nesta terra e ira contra este povo. E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações. Jesus já tinha avisado que a cidade de Jerusalém seria cercada por exércitos acampados. Quando isso acontecesse, eles deveriam fugir para os montes. Fugir da cidade salvaria a vida deles, mas eles teriam que abrir mão de muita coisa. Alguns anos atrás, a Sentinela disse o seguinte sobre aqueles cristãos na Judéia: abandonaram campos e lares,
nem mesmo retirando seus bens das casas. Confiantes na proteção e no apoio de Jeová, colocaram a adoração dele à frente de tudo o mais que podia ter parecido importante. Parágrafo 8. Que lição importante podemos aprender com o que aconteceu com os cristãos que viviam na Judéia? Que lição podemos aprender com o que aconteceu com os cristãos que viviam na Judéia? A sentinela mencionada no parágrafo anterior disse o seguinte: pode haver ainda provas quanto a como encaramos as coisas materiais. São elas a coisa mais importante ou é mais importante a salvação de todos os que estão do lado de Deus? Deveras, nossa fuga pode envolver algumas dificuldades e privações. Teremos de estar prontos para fazer o que for necessário, assim como fizeram nossos irmãos do primeiro século que fugiram da Judéia. Parágrafo 9. Que certeza podemos ter ao ler as palavras de Paulo em Hebreus 13, 5 e 6? Você consegue imaginar como deve ter sido difícil para aqueles cristãos abandonar tudo o que tinham e ter que começar a vida do zero? Eles precisaram ter fé que Jeová iria prover o necessário. Outra coisa que ajudou aqueles cristãos foi um conselho que Paulo deu aos hebreus uns 5 anos antes de os romanos cercarem Jerusalém. Ele disse o seguinte: que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Pois ele disse: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Para que fiquemos cheios de coragem e digamos: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Hebreus 13, 5 e 6. Com certeza, foi mais fácil para os cristãos que seguiram esse conselho de Paulo se adaptarem e terem uma vida mais simples fora da Judéia. Eles não tinham dúvidas de que Jeová cuidaria deles. E as palavras de Paulo nos ajudam a ter a mesma certeza. Jeová sempre vai nos dar o que precisamos em sentido material. Estaremos contentes com isso. Parágrafo 10. Qual era o segredo de Paulo para ser feliz? O apóstolo Paulo deu um conselho parecido para Timóteo, um conselho que também se aplica para nós hoje. Ele disse: assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. 1 Timóteo 6:8. Será que isso quer dizer que não podemos gastar dinheiro com uma boa comida, ter uma casa boa ou comprar roupas novas de vez em quando? Não era isso que Paulo queria dizer. Paulo queria dizer que precisamos estar contentes, tendo muito ou tendo pouco. Esse era o segredo de Paulo para ser feliz. O que temos de mais precioso na vida é a nossa amizade com Jeová, e não alguma coisa material. Parágrafo 11. Que lição aprendemos com as palavras de Moisés sobre estar contentes com o que temos? Pode ser que a gente ache que precisa muito de uma coisa, mas será que é isso que Jeová acha? Pense no que Moisés disse para os israelitas depois de eles terem passado 40 anos no deserto. Jeová, seu Deus, o tem abençoado em tudo que você tem feito. Ele sabe muito bem da sua jornada por este grande deserto. Jeová, seu Deus, esteve com você estes 40 anos e não lhe faltou nada. Deuteronômio 2:7. Jeová cuidou dos israelitas todo aquele tempo. Durante 40 anos, eles tiveram maná para comer. Além disso, as roupas que eles tinham quando saíram do Egito não se gastaram enquanto estavam no deserto. Pode ser que para alguns do povo aquilo não fosse o suficiente, mas Moisés lembrou aos israelitas que eles tinham tudo o que precisavam. Nós precisamos ser iguais a Moisés e estar contentes com o que temos. Se dermos valor até mesmo para as pequenas coisas que Jeová nos dá e virmos isso como bênçãos da parte dele, vamos agradar ao nosso Deus.
A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 11. Depois que os israelitas saíram do Egito, Jeová providenciou o maná e fez com que suas roupas não estragassem. A legenda da imagem diz: não faltou nada para os israelitas durante os 40 anos que passaram no deserto. E nós? Será que estamos contentes com o que temos? Tenha certeza que Jeová vai cuidar de você. Parágrafo 12. O que mostra que Davi confiava em Jeová e não em suas habilidades. Davi sabia que Jeová é um Deus leal e que faz questão de cuidar daqueles que o amam. Quando Davi estava passando por uma situação difícil e escreveu o Salmo 34, ele tinha plena confiança de que o anjo de Jeová estava acampando ao redor dele. Salmo 34, 7. Talvez Davi estivesse comparando o anjo de Jeová a um soldado que está sempre atento à possível presença do inimigo. Davi era um homem corajoso e Jeová tinha prometido que ele seria o próximo rei. Mesmo assim, Davi não confiou na sua habilidade de lançar pedras com uma funda ou de usar a espada para derrotar os inimigos. Ele confiava completamente em Jeová. Davi sabia que o anjo de Jeová sempre socorre aqueles que temem a Deus. É claro que não esperamos que Jeová realize milagres para nos proteger de situações difíceis. Mas temos certeza de que quem confia em Jeová nunca sofrerá um dano permanente. Parágrafo 13. Por que vamos parecer indefesos quando Gog de Magog atacar? E por que não precisaremos ter medo? Em breve, nossa confiança em Jeová vai ser colocada à prova. Quando um grupo de nações, chamado na Bíblia de Gog de Magog, atacar o povo de Deus, talvez nos sentiremos completamente indefesos. Precisaremos ter certeza de que Jeová pode e vai nos defender. Para as nações, vamos parecer ovelhas completamente indefesas, como se ninguém pudesse nos proteger. Nós seremos um alvo fácil para elas porque não aprendemos a lutar e estaremos desarmados. As nações não conseguirão ver o que nós conseguiremos ver com os olhos da fé. Milhares de anjos acampados ao redor do povo de Deus, prontos para nos defender. Imagine como vai ser a reação das nações quando perceberem que os exércitos no céu estão do nosso lado. A seguir, uma descrição da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 13. Pode ser que durante a grande tribulação, Gog de Magog nos ataque em nossas casas. Mas podemos ficar tranquilos, já que Jesus e seus anjos estarão atentos a esse ataque e vão nos defender. Prepare-se agora para o futuro. Parágrafo 14. O que podemos fazer agora para nos preparar para o que está por vir? O que podemos fazer para nos preparar para o que vem à frente? Em primeiro lugar, não podemos dar valor demais às coisas materiais, porque um dia teremos que deixar essas coisas para trás. Também precisamos estar contentes com as coisas que temos e com aquilo que é mais importante, a nossa amizade com Jeová. Quanto mais conhecermos o nosso Deus, mais certeza teremos de que, quando Gog de Magog nos atacar, Jeová nos protegerá. Parágrafo 15. Por que Davi sabia que podia confiar em Jeová? Outra coisa ajudou Davi quando ele passou por dificuldades, algo que também pode nos ajudar. Ele disse: provem e vejam que Jeová é bom. Feliz o homem que se refugia nele. Salmo 34, 8. Essas palavras mostram que Davi sabia por experiência própria que podia confiar na ajuda de Jeová. Ele sempre confiou no seu Deus e Jeová nunca o abandonou. Quando Davi era jovem e teve que enfrentar o gigante filisteu Golias, ele disse: hoje mesmo Jeová entregará você nas minhas mãos. 1 Samuel 17, 46.
Depois, o rei Saul tentou várias vezes matar Davi, mas Jeová estava com Davi. 1 Samuel 18:12. Ele sabia que Jeová sempre estaria ao lado dele e que o ajudaria a enfrentar os problemas. Parágrafo 16. Em que situações poderíamos sentir a bondade de Jeová? Quanto mais confiarmos em Jeová agora, mais certeza teremos de que Ele vai nos ajudar no futuro. Por exemplo, precisamos ter fé e confiança em Jeová quando vamos conversar com o nosso patrão pedindo um dia para assistir a uma assembleia ou a um congresso. Também é preciso ter fé ao conversar com o patrão para ajustar o horário de trabalho e conseguir assistir às reuniões e participar na pregação. Agora, imagine que o patrão não aceite o nosso pedido e acabe nos demitindo. Será que teremos fé em Jeová, confiando que Ele nunca vai nos abandonar e sempre vai dar tudo o que precisamos? Muitos que estão no tempo integral contam experiências que mostram o quanto Jeová foi fiel e cuidou deles quando mais precisaram. Parágrafo 17. Qual é o texto para o ano de 2022 e por que esse texto foi escolhido? Com Jeová do nosso lado, não precisamos ter medo do que vai acontecer no futuro. Se colocarmos Jeová sempre em primeiro lugar em nossas vidas, Ele nunca vai nos abandonar. Para nos ajudar a confiar em Jeová e lembrar da importância de nos prepararmos agora para as dificuldades que vêm pela frente, o corpo governante escolheu o Salmo 34:10 como texto para o ano de 2022. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Qual é a sua resposta? Em que sentido podemos dizer que não nos faltará nada de bom? Qual era o segredo de Paulo para ser feliz? O que podemos fazer agora para nos preparar para o que está por vir? Cântico 38. Jeová vai te dar força. Fim do artigo. Estudo 2. Este artigo será estudado na semana de 7 a 13 de março. O que podemos aprender com o irmão mais novo de Jesus? Texto temático: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Cântico 88. Os teus caminhos quero entender. O que vamos ver? Tiago e Jesus cresceram juntos. Por isso, Tiago conhecia o Filho de Deus melhor do que a maioria das pessoas daquela época. Neste estudo, vamos ver o que Tiago, o irmão mais novo de Jesus, ensinou e por que ele foi tão importante para o início da congregação cristã. Parágrafo 1. Como era a família de Tiago? Tiago, irmão de Jesus, foi criado numa família muito forte em sentido espiritual. A nota diz: neste estudo, vamos nos referir a Tiago como o irmão de Jesus, mas na verdade ele era meio-irmão de Jesus. Foi Tiago quem escreveu o livro bíblico que leva o seu nome. Fim da nota. José e Maria, seus pais, amavam muito a Jeová e faziam o melhor para servir a ele. Tiago também teve outra bênção. Seu irmão mais velho se tornou o Messias. Ter nascido nessa família foi um privilégio muito grande para Tiago. Parágrafo 2. Que motivos Tiago tinha para admirar seu irmão mais velho? Tiago tinha muitos motivos para admirar seu irmão mais velho. Por exemplo, quando Jesus tinha 12 anos, ele já conhecia tão bem as Escrituras que alguns instrutores de Jerusalém ficaram impressionados com ele. Tiago talvez tenha trabalhado junto com Jesus como carpinteiro. Se esse for o caso, ele chegou a conhecer muito bem Jesus. O irmão Nathan Knorr costumava dizer: "Você conhece uma pessoa muito bem quando trabalha com ela." Tiago com certeza percebeu que Jesus progredia em sabedoria e em desenvolvimento físico e no favor de Deus e dos homens. Lucas 2:52.
Depois de tudo isso, seria fácil achar que Tiago se tornaria um dos primeiros discípulos de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 2 diz: Tiago cresceu junto com Jesus e, por isso, teve a chance de conhecê-lo muito bem. Parágrafo 3. O que Tiago achou de Jesus quando ele começou a pregar? Durante todo o tempo que Jesus pregou, Tiago nunca se tornou um discípulo dele. Na verdade, Tiago talvez tenha sido um dos parentes de Jesus que achou que ele tinha perdido o juízo. Marcos 3:21. E pelo visto, Tiago não estava com a mãe deles, Maria, quando Jesus foi pregado na estaca de tortura. Parágrafo 4. Que lições vamos ver neste estudo? Depois de um tempo, Tiago começou a ter fé em Jesus. Ele se tornou um ancião com muitas responsabilidades na congregação. Neste estudo, vamos ver duas lições que podemos aprender com Tiago. 1. Por que precisamos continuar humildes? E 2. Como podemos melhorar nossa maneira de ensinar outros? Continue humilde assim como Tiago. Parágrafo 5. O que Tiago fez depois que Jesus apareceu para ele? Quando foi que Tiago se tornou um seguidor leal de Jesus? Após sua ressurreição, Jesus apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. 1 Coríntios 15:7. Depois disso, Tiago se tornou um dos discípulos de Jesus. Ele estava junto com os apóstolos em Jerusalém quando eles receberam o Espírito Santo. Mais tarde, Tiago teve a alegria de servir como um membro do corpo governante. E antes do ano 62, ele foi inspirado por Deus para escrever uma carta para os cristãos ungidos. Até hoje, todos nós podemos aprender muito com essa carta, não importa se a nossa esperança é viver para sempre na terra ou no céu. De acordo com o historiador judeu Joséfo, Tiago foi morto por ordem do sumo sacerdote judaico Ananias, filho de Anás. Tiago permaneceu fiel a Jeová até o fim de sua vida na terra. Parágrafo 6. Qual era a diferença entre Tiago e os líderes religiosos da época? Tiago era humilde. Por que podemos dizer isso? Veja a diferença entre Tiago e os líderes religiosos da época. Quando Tiago viu as provas claras de que Jesus era o Filho de Deus, ele humildemente aceitou isso. Mas os principais sacerdotes em Jerusalém não fizeram o mesmo. Por exemplo, eles sabiam que Jesus realmente tinha ressuscitado Lázaro. Mas em vez de aceitarem que Jesus foi enviado por Jeová, eles tentaram matar Jesus e até Lázaro. E um tempo depois, quando o próprio Jesus foi ressuscitado, eles tentaram esconder isso das pessoas. O orgulho desses líderes religiosos era tão grande que eles acabaram rejeitando o Messias. Parágrafo 7. Por que não devemos ser orgulhosos? Lição: seja humilde e deixe Jeová ensinar você. Se não tomarmos cuidado, o orgulho pode aos poucos endurecer nosso coração. Veja o que aconteceu com os fariseus. O coração deles era tão duro por causa do orgulho que não conseguiram aceitar as provas claras de que Jesus era o Filho de Deus. O orgulho é perigoso e pode acabar nos afastando de Jeová. Foi justamente por causa disso que os fariseus acabaram perdendo a chance de ter vida eterna. Então, é muito importante deixarmos que a Bíblia e o Espírito Santo de Jeová moldem a nossa personalidade e o nosso modo de pensar. Isso vai nos ajudar a tomar boas decisões. A humildade de Tiago fez com que ele aceitasse ser moldado por Jeová. E como vamos ver, foi justamente por ser humilde que ele conseguiu se tornar um instrutor tão bom. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 5 a 7 diz: quando Jesus apareceu para Tiago, ele humildemente aceitou que Jesus era o Messias e se tornou um discípulo fiel dele.
Seja um bom instrutor como Tiago. Parágrafo 8. O que pode nos ajudar a ser bons instrutores? Tiago não teve uma educação de destaque. Com certeza, os líderes religiosos daquela época viam Tiago do mesmo modo como viam os apóstolos Pedro e João, como homens comuns e sem instrução. Atos 4:13. Mesmo assim, Tiago se tornou um ótimo instrutor, e isso fica muito claro quando lemos o livro bíblico que ele escreveu. Pode ser que, assim como Tiago, não tenhamos muito estudo, mas com a ajuda do Espírito Santo de Jeová e com todo o treinamento que recebemos da organização dele, também podemos aprender a ser bons instrutores. Então vamos ver o que fazia Tiago ser um instrutor tão bom assim e como podemos imitar o exemplo dele. Parágrafo 9. De que maneira Tiago ensinava? Tiago não usava palavras difíceis nem dava explicações complicadas. Por causa disso, quando Tiago ensinava, as pessoas sabiam o que precisavam fazer e como podiam fazer isso. Por exemplo, Tiago ensinou que os cristãos podem sofrer injustiças e, mesmo assim, não se tornar pessoas amargas. Veja só como ele escreveu isso de modo simples. Consideramos felizes os que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado que Jeová proporcionou. Viram que Jeová tem grande compaixão e é misericordioso. Tiago 5:11. Tiago ensinava usando as Escrituras e não suas próprias ideias. Nesse caso, ele usou a palavra de Deus para ajudar as pessoas a entender que Jeová sempre recompensa aqueles que são leais, assim como Jó. Tiago usava palavras simples e explicava as coisas de uma maneira fácil de entender. Assim, ele não chamava a atenção para ele mesmo, mas dava honra para Jeová. Parágrafo 10. De que maneira podemos imitar Tiago quando formos ensinar outros sobre Jeová? Lição: ensine de modo simples e use a Bíblia. Quando ensinamos a Bíblia para alguém, nosso objetivo não deve ser mostrar o quanto sabemos, mas sim o quanto Jeová sabe e o quanto Ele nos ama. Podemos conseguir isso se sempre usarmos a Bíblia quando formos ensinar. Por exemplo, em vez de falarmos para o nosso estudante o que nós faríamos no lugar dele, seria melhor considerar alguns exemplos da Bíblia. Assim, ele vai entender o que Jeová pensa e sente sobre o assunto. Dessa forma, nossos estudantes vão aprender que o importante é agradar a Jeová, não a nós. Parágrafo 11. Que fraquezas alguns cristãos tinham e que conselho Tiago deu para eles? Tiago 5:13-15. Tiago era realista. Ao lermos a carta de Tiago, fica claro que ele conhecia bem os irmãos e as fraquezas que tinham que enfrentar. Por exemplo, alguns cristãos demoravam um pouco mais para colocar em prática algumas orientações. Outros davam mais atenção para quem era rico. E alguns tinham dificuldade em controlar a língua. Por isso, Tiago deu conselhos diretos sobre o que eles precisavam fazer. Ele era realista e enxergava os problemas sérios que os irmãos tinham. Mas ele sabia que os irmãos poderiam mudar. Tiago aconselhou esses irmãos de uma maneira bondosa, mas sem deixar de ir direto ao ponto. Além disso, ele incentivou os irmãos a procurarem a ajuda dos anciãos para conseguirem fazer essas mudanças. Tiago 5:13-15 diz: Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele persista em orar. Há alguém animado? Que ele cante salmos. Há alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da congregação e que eles orem por ele, colocando óleo nele em nome de Jeová. E a oração de fé fará que o doente fique bom, e Jeová o levantará. Também, se ele tiver cometido pecados, será perdoado. Parágrafo 12. Que confiança podemos ter?
Lição: seja realista e não perca as esperanças. Temos que ser realistas e reconhecer que muitos dos nossos estudantes têm dificuldade em aplicar os conselhos da Bíblia. Pode levar algum tempo até que alguns consigam se livrar de hábitos ruins e comecem a desenvolver as qualidades de um cristão. Assim como Tiago, também precisamos ser diretos com os nossos estudantes e dizer no que eles precisam melhorar. Precisamos também ser positivos, confiando que Jeová vai atrair as pessoas humildes a Ele e dar a força que precisam para fazer mudanças na vida. Parágrafo 13. O que Tiago achava sobre si mesmo? Tiago 3:2 e nota. Tiago não se achava melhor do que os outros. Para ele, todos os cristãos eram como seus amados irmãos. Tiago 1:16 e 19 e 2:5. Tiago também não achava que era mais importante do que os outros só porque foi irmão de Jesus ou porque tinha muitas responsabilidades. Ele nunca dava a impressão de que era perfeito. Pelo contrário, ele se incluiu ao dizer as seguintes palavras: todos nós cometemos erros muitas vezes. Tiago 3:2 e a nota dizem: pois todos nós tropeçamos ou cometemos erros muitas vezes. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Parágrafo 14. Por que é importante dizer para os estudantes que nós também erramos? Lição: lembre-se de que todos nós pecamos. Não podemos achar que somos melhores do que os nossos estudantes. Por quê? Se dermos a impressão de que nunca erramos, eles podem ficar desanimados achando que nunca vão conseguir fazer o que Deus pede. Mas se admitirmos que nem sempre é fácil colocar em prática os princípios da Bíblia e explicarmos como Jeová nos ajudou a fazer mudanças na vida, vamos ajudar os nossos estudantes a ver que eles também podem servir a Jeová. Parágrafo 15. Como eram as ilustrações de Tiago? Tiago 3:2-6 e 10-12. Tiago usava ilustrações para tocar o coração das pessoas. Sem dúvida, Tiago tinha a ajuda do Espírito Santo. Mas é bem provável que ele tenha aprendido muito com as ilustrações do seu irmão mais velho, Jesus. Em sua carta, Tiago usou ilustrações simples e práticas. Tiago 3:2-6 diz: pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, guiamos também todo o seu corpo. Vejam também os navios. Embora sejam grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, para onde o timoneiro deseja ir. Do mesmo modo, a língua é uma parte pequena do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como basta uma chama muito pequena para incendiar uma grande floresta. A língua também é um fogo. A língua representa um mundo de injustiça entre os membros do nosso corpo, pois contamina todo o corpo e incendeia por inteiro o curso da vida. Suas chamas vêm da geena. Os versículos 10-12 dizem: da mesma boca saem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não é correto que as coisas sejam assim. Será que uma fonte faz brotar pela mesma abertura água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Parágrafo 16. O que acontece quando usamos uma boa ilustração? Lição: use ilustrações que toquem o coração. A ilustração certa pode abrir os olhos de uma pessoa. O que você quer ensinar vai ficar bem claro e gravado na mente dela.
As ilustrações de Jesus faziam isso. Ninguém contava ilustrações tão bem quanto ele, e Tiago aprendeu muito com seu irmão. Vamos ver uma ilustração de Tiago e ver por que ela é tão boa. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 15 e 16. Para ensinar como é perigoso usar mal a língua, Tiago fez uma ilustração de uma chama pequena, algo que todo mundo conhecia. A legenda da imagem diz: as ilustrações de Tiago eram simples, claras e tocavam o coração. Parágrafo 17. Por que podemos dizer que a ilustração de Tiago 1, 22 a 25 funciona tão bem? Tiago 1, 22 a 25 diz: contudo, tornem-se cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se com raciocínios falsos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha seu próprio rosto num espelho, pois ele olha para si mesmo, vai embora e logo esquece como ele é. Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra, e ele será feliz no que faz. Essa ilustração funciona muito bem por vários motivos. Primeiro, Tiago já tinha bem em mente o que queria ensinar. Nessa ilustração, ele queria ensinar que para a palavra de Deus realmente fazer diferença na nossa vida, não basta apenas lermos a Bíblia. Temos que colocar em prática o que estamos aprendendo. Tiago fez uma ilustração com uma coisa que todo mundo conhecia, um espelho. E qual era a lição da ilustração? Não faria nenhum sentido um homem se olhar no espelho, ver que seu rosto está sujo e não fazer nada. Do mesmo modo, não faria nenhum sentido ler a palavra de Deus, ver que você precisa fazer alguma mudança na sua personalidade, mas não fazer nada. Parágrafo 18. Que 3 pontos devemos lembrar para conseguirmos fazer boas ilustrações? Como podemos imitar Tiago e usar boas ilustrações? Você pode fazer 3 coisas. 1. Escolher uma ilustração que vai deixar mais fácil para o seu estudante entender o que você está ensinando. 2. Fazer ilustrações com coisas que as pessoas conhecem bem. 3. Deixar claro o que a ilustração quer ensinar. Mas e se você acha difícil fazer boas ilustrações? Você pode usar o índice das publicações da Torre de Vigia. Em ilustrações, você vai encontrar vários exemplos que pode usar. Mas lembre-se que as ilustrações são como um microfone. Quando uma pessoa fala no microfone, a voz dela se destaca das outras pessoas. As ilustrações também destacam as lições que queremos ensinar. Por isso, precisamos tomar cuidado e usar ilustrações só nos pontos principais. Com certeza queremos ser bons instrutores, não para chamar atenção para nós mesmos, mas para ajudar o maior número possível de pessoas a fazer parte da família feliz de Jeová. Parágrafo 19. Como podemos mostrar que damos valor para a nossa família espiritual? É verdade que nenhum de nós teve o privilégio de crescer com um irmão mais velho que fosse perfeito. Mas temos o privilégio de servir a Jeová junto com nossa família espiritual, nossos irmãos cristãos. Quando passamos tempo, aprendemos e pregamos com nossos irmãos, mostramos que amamos e damos valor a eles. Se nos esforçarmos em seguir de perto o exemplo que Tiago nos deixou, vamos dar honra ao nosso Deus e ajudar as pessoas que têm um coração sincero a se achegar ao nosso amoroso Pai, Jeová. Qual é a sua resposta? Por que precisamos ser humildes? Por que precisamos ensinar de modo simples? Por que precisamos usar boas ilustrações? Cântico 114. Seja paciente.
Fim do artigo. Estudo 3. Este artigo será estudado na semana de 14 a 20 de março. O que as lágrimas de Jesus nos ensinam? Texto temático. Jesus começou a chorar. João 11:35. Cântico 17. Eu quero. O que vamos ver? Jesus passou por emoções tão fortes que, em alguns momentos, ele chorou. Neste estudo, vamos ver 3 ocasiões em que Jesus chorou e o que podemos aprender com cada uma delas. Parágrafos 1 a 3. Que situações podem nos fazer chorar? Qual foi a última vez que você chorou? Algumas vezes choramos de alegria, mas na maioria das vezes choramos de tristeza. Por exemplo, é difícil segurar as lágrimas quando alguém que amamos morre. Laura, uma irmã dos Estados Unidos, escreveu: às vezes eu me sentia tão arrasada com a morte da minha filha que parecia que nada podia me consolar. Nessas horas, eu sentia que o meu coração doía tanto que não conseguia entender como eu ainda continuava viva. Nós também podemos chorar por outros motivos. Hiromi, uma pioneira no Japão, disse: de vez em quando eu me sinto muito desanimada com a falta de interesse das pessoas em aprender sobre a Bíblia. Às vezes eu oro para Jeová chorando e peço a ajuda dele para encontrar alguém que queira aprender a verdade. Você já se sentiu alguma vez como Laura ou Hiromi? Muitos de nós já nos sentimos assim. Queremos servir a Jeová com alegria. Salmo 100, 2. Mas às vezes acabamos servindo a Ele com lágrimas por causa da dor de perder alguém na morte, do desânimo ou de situações que testam nossa lealdade a Deus. O que pode nos ajudar a enfrentar todas essas situações? Parágrafo 4. O que vamos ver neste estudo? O exemplo de Jesus pode nos ajudar. Jesus também enfrentou situações difíceis que o fizeram chorar. Neste estudo, vamos ver o que podemos aprender com as lágrimas de Jesus. Vamos ver também o que pode nos ajudar a lidar com situações que nos fazem chorar. Jesus chorou por seus amigos. Parágrafo 5. O que você aprendeu sobre Jesus ao ler João 11, 32 a 36? No ano 32, Jesus perdeu um amigo querido na morte. Lázaro ficou doente e morreu. Lázaro tinha 2 irmãs, Maria e Marta, e Jesus amava muito essa família. As 2 mulheres ficaram arrasadas com a perda do seu irmão. Depois de Lázaro ter morrido, Jesus viajou para Betânia, onde Maria e Marta moravam. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava ali, ela foi correndo ao encontro dele. Tente imaginar a tristeza na voz de Marta quando ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Depois, ao ver Maria e outros chorando, Jesus também começou a chorar. João 11, 32 a 36 diz: Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela se prostrou aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo que ela e os judeus que a acompanhavam estavam chorando, Jesus se comoveu profundamente e ficou aflito. Ele perguntou: Onde o colocaram? Disseram-lhe: Senhor, venha ver. E Jesus começou a chorar. Em vista disso, os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Parágrafo 6. Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou naquele momento?
O estudo perspicaz das Escrituras dá a seguinte resposta: a morte de seu amigo Lázaro e o resultante pesar para as irmãs de Lázaro moveram Jesus a gemer e verter lágrimas. Pode ser que Jesus tenha pensado em como seu amigo Lázaro sofreu por causa daquela doença e como ele deve ter se sentido quando percebeu que estava morrendo. E, com certeza, ver Marta e Maria tristes daquele jeito também fez Jesus chorar. Se você já perdeu um amigo ou alguém da família, com certeza você consegue entender como Jesus se sentiu. Agora vamos ver 3 lições que podemos aprender com esse relato. Parágrafo 7. O que as lágrimas que Jesus derramou por seus amigos nos ensinam sobre Jeová? Jeová entende os seus sentimentos. A Bíblia diz que Jesus é a representação exata de Jeová. Hebreus 1:3. Então, quando Jesus chorou, com certeza seu pai também se sentiu triste. Se você está enfrentando a dor de perder alguém na morte, saiba que Jeová não só entende os seus sentimentos, como também se sente triste junto com você. Ele quer muito cuidar de você e aliviar a dor terrível que está sentindo. Parágrafo 8. Por que podemos ter certeza de que Jesus vai trazer de volta aqueles que já morreram? Jesus quer muito ressuscitar quem você perdeu na morte. Antes de chorar, Jesus garantiu para Marta que Lázaro se levantaria. E ela sabia que Jesus estava falando a verdade. João 11, 23 a 27. Marta era uma serva fiel de Jeová, e por isso com certeza ela sabia que os profetas Elias e Eliseu tinham ressuscitado pessoas no passado. E ela deve ter ouvido sobre as ressurreições que o próprio Jesus tinha feito. Marta tinha certeza de que iria ver seu irmão de novo. E você pode ter a mesma certeza. Você vai ver de novo seus amigos e parentes que já morreram. As lágrimas que Jesus derramou quando estava consolando seus queridos amigos são prova de que ele quer muito trazer de volta essas pessoas que já morreram. Parágrafo 9. Assim como Jesus, como podemos dar apoio para aqueles que perderam alguém na morte? Dê um exemplo. Você pode apoiar quem perdeu alguém. Jesus chorou com Marta e Maria, mas ele também ouviu o que elas tinham a dizer e falou palavras de consolo para elas. Nós também podemos imitar esse exemplo de Jesus. Dan, um ancião que mora na Austrália, diz: eu precisei de muita ajuda depois que a minha esposa morreu. E muitos casais se colocaram à disposição para me ouvir a qualquer hora do dia ou da noite. Eles me deixavam falar tudo o que eu estava sentindo e não ficavam sem jeito quando eu começava a chorar. Além disso, eles me deram ajuda prática. Tinha dias que eu não conseguia fazer nada, mas eles lavavam meu carro, faziam compras e até cozinhavam para mim. E eles sempre oravam junto comigo. Eles provaram que eram verdadeiros amigos e que eram irmãos dispostos a ajudar em tempos de aflição. Provérbios 17, 17. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 5 a 9. Jesus consolando Maria e Marta. Nós também podemos consolar uma pessoa que perdeu alguém na morte. A legenda da imagem diz: imite a Jesus e dê apoio para quem perdeu alguém. Jesus chorou pelas pessoas que não aceitaram a sua mensagem. Parágrafo 10. O que aconteceu quando Jesus chegou em Jerusalém no dia 9 de Nisan? No dia 9 de Nisan do ano 33, Jesus foi para Jerusalém. Enquanto ele entrava na cidade, muitas pessoas se juntaram para recebê-lo.
Elas colocaram suas roupas no chão pelo caminho que ele ia passar, reconhecendo Jesus como o rei delas. Com certeza, aquele foi um dia muito feliz. Lucas 19, 36 a 40 diz: Enquanto ele prosseguia, estendiam suas capas na estrada. Assim que chegou perto da estrada que desce do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a se alegrar e a louvar a Deus em alta voz por todas as obras poderosas que tinham visto, dizendo: Bendito é aquele que vem como rei em nome de Jeová. Paz no céu e glória nas maiores alturas. No entanto, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão lhe disseram: Instrutor, censure os seus discípulos. Mas ele disse em resposta: Eu lhes digo que se eles ficassem calados, as pedras clamariam. Por isso, os discípulos devem ter achado estranha a reação de Jesus quando eles entraram na cidade. Quando Jesus chegou perto, observou a cidade e chorou por ela. Com lágrimas nos olhos, Jesus disse o que iria acontecer com as pessoas de Jerusalém. Lucas 19, 41 a 44. Parágrafo 11. Por que Jesus chorou pelas pessoas de Jerusalém? Jesus se sentiu triste porque sabia que, apesar de as pessoas o terem recebido bem, a maioria dos judeus não iria dar ouvidos à mensagem que ele pregava. Por causa dessa atitude, Jerusalém seria destruída e os judeus que sobrevivessem seriam levados como escravos. As palavras de Jesus se cumpriram. A maioria, infelizmente, rejeitou a mensagem dele. E no seu território? As pessoas aceitam bem a mensagem que você prega? Se a maioria não dá muita atenção, o que você pode aprender do exemplo de Jesus? Vamos ver mais 3 lições. Parágrafo 12. O que as lágrimas que Jesus derramou nos ensinam sobre Jeová? Jeová se importa com as pessoas. As lágrimas de Jesus nos fazem lembrar de como Jeová também se importa com as pessoas. A Bíblia diz: Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Também podemos mostrar que amamos nosso próximo por nos esforçar em tocar o coração das pessoas com as boas novas. A nota diz: em Mateus 22, 39, a palavra grega traduzida como próximo pode se referir a uma pessoa que mora perto, mas também pode se referir a qualquer pessoa com quem se tem algum tipo de contato. Fim da nota. Parágrafos 13 e 14. Como Jesus mostrou que tinha pena das pessoas e como podemos fazer o mesmo? Jesus fazia o seu melhor na pregação. Jesus amava as pessoas e pregava em qualquer oportunidade. Por que ele fazia isso? Porque tinha pena das pessoas. Às vezes, eram tantas pessoas querendo ouvir Jesus que ele e seus discípulos não tinham nem tempo para comer. Jesus chegou a pregar até de noite, porque um homem queria ouvir a mensagem dele nesse horário. É verdade que a maioria das pessoas não deram ouvidos a Jesus, nem se tornaram seus discípulos. Mas com certeza todas elas receberam um bom testemunho. Nós também queremos que todos tenham a oportunidade de ouvir as boas novas. E para isso, pode ser que precisemos fazer alguns ajustes no nosso ministério. Esteja disposto a se adaptar. Se sempre pregarmos no mesmo horário, pode ser que não consigamos encontrar pessoas que queiram aprender a verdade. Uma pioneira chamada Matilda disse: eu e meu marido tentamos pregar para as pessoas em horários diferentes. De manhã cedo, nós pregamos num território comercial.
Ao meio-dia, quando a maioria das pessoas está na rua, usamos o carrinho de publicações. E mais para o fim do dia, nós conseguimos encontrar as pessoas em casa. Em vez de sempre pregarmos no horário que é melhor para nós, precisamos nos ajustar para pregar em horários em que vamos conseguir encontrar mais pessoas. Se fizermos isso, podemos ter certeza que Jeová vai ficar muito feliz. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 13 e 14. Jesus estava disposto a ensinar Nicodemos à noite. Devemos estudar a Bíblia com as pessoas no horário que for melhor para elas. A legenda da imagem diz: imite a Jesus e pregue em horários diferentes. Jesus chorou porque estava preocupado com o nome de seu pai. Parágrafo 15. De acordo com Lucas 22, 39 a 44, o que aconteceu na última noite de Jesus na terra? No final da noite de 14 de Nisan do ano 33, Jesus foi até o jardim de Getsêmani. Lá, ele abriu o coração a Jeová. Lucas 22, 39 a 44 diz: ao sair, ele foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos também o seguiram. Quando chegaram ao lugar, ele lhes disse: persistam em orar, para que não caiam em tentação. E ele se afastou deles à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se tu quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, ocorra não a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Mas ele ficou tão angustiado que orou ainda mais intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus fez pedidos e súplicas com fortes clamores e lágrimas. Hebreus 5:7. Sobre o que Jesus orou na última noite antes de morrer? Ele orou pedindo força para fazer a vontade de Jeová e continuar leal até o fim. Jeová ouviu essa súplica e enviou um anjo para fortalecê-lo. Parágrafo 16. Por que Jesus estava tão preocupado no jardim de Getsêmani? Jesus chorou no jardim de Getsêmani porque estava muito preocupado. Ele sabia que seria acusado de não ter respeito por Deus ou pelo nome de Deus. Ele também sabia que tinha uma grande responsabilidade: permanecer leal e apoiar a soberania de Jeová. Se você está enfrentando uma situação muito difícil que está testando sua lealdade a Jeová, o que você pode aprender com as lágrimas de Jesus? Veja 3 lições que serão de ajuda. Parágrafo 17. O modo como Jeová respondeu às orações de Jesus nos ensina o quê? Jeová escuta nossas súplicas. Jeová escutou os pedidos que Jesus fez. Por quê? Porque a maior preocupação de Jesus era continuar leal a seu Pai e defender o nome dele. Se tivermos essa mesma preocupação, Jeová vai responder às nossas orações quando pedirmos ajuda. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 15 a 17. Jesus orou para conseguir ser leal a Jeová. Precisamos fazer o mesmo quando enfrentamos desafios. A legenda da imagem diz: imite a Jesus e suplique a ajuda de Jeová. Parágrafo 18. Por que podemos dizer que Jesus é como um amigo? Jesus entende como nos sentimos. Quando estamos passando por uma situação difícil, é muito bom conversar com um amigo que nos entende, principalmente se ele já tiver passado pela mesma coisa que nós. Jesus é como esse amigo. Ele sabe o que é se sentir fraco e precisar de ajuda.
Jesus entende nossas fraquezas e vai fazer de tudo para nos dar ajuda no tempo certo. Hebreus 4, 15 e 16. Jesus aceitou a ajuda de um anjo quando estava no jardim de Getsêmani. Nós também precisamos aceitar a ajuda que Jeová nos dá, seja por meio de uma publicação, um vídeo, um discurso, um ancião ou um amigo maduro. Parágrafo 19. O que pode nos ajudar a enfrentar situações difíceis que testam nossa lealdade a Deus? Dê um exemplo. Você vai receber a paz de Deus. Quando oramos a Jeová, Ele nos dá a força que precisamos. Sentimos a paz de Deus, que está além de toda a compreensão. Filipenses 4, 6 e 7. Essa paz vai acalmar o nosso coração e nos ajudar a colocar os pensamentos no lugar. Foi isso que aconteceu com uma irmã chamada Luz. Ela disse: "Eu me sinto muito sozinha e sofro muito por causa disso. Às vezes eu me sinto tão mal que eu acho que Jeová não me ama. Quando isso acontece, eu paro e, na mesma hora, conto para Jeová como estou me sentindo. A oração me ajuda a controlar meus sentimentos." As palavras da irmã Luz deixam claro que a oração pode nos dar paz. Parágrafo 20. As lágrimas de Jesus nos ensinam que lições? Estudar sobre as lágrimas de Jesus nos consola e nos ensina lições práticas. Vimos que precisamos dar apoio para aqueles que perderam alguém na morte e confiar que Jeová e Jesus vão nos ajudar se nós passarmos por isso. Vimos também que precisamos imitar o amor de Jeová e Jesus ao pregar e ensinar. E como aprendemos, é muito bom saber que Jeová e seu Filho entendem nossos sentimentos e nossas fraquezas e querem nos ajudar. Isso com certeza nos consola muito. Então, vamos continuar aplicando o que aprendemos neste estudo, até o dia em que Jeová cumprir a sua maravilhosa promessa de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Que lições você aprendeu sobre Jesus em João 11, 35, Lucas 19, 41, Lucas 22, 44 e Hebreus 5, 7. Cântico 120. Seja humilde como Jesus. Fim do artigo. Estudo 4. Este artigo será estudado na semana de 21 a 27 de março. Por que assistimos à celebração? Texto temático. Persistam em fazer isso em memória de mim. Lucas 22, 19. Cântico 20. Jeová nos deu o seu melhor. O que vamos ver? Para nós, é um privilégio assistir à celebração todos os anos, não importa se temos a esperança de viver para sempre no céu ou na terra. Neste estudo, vamos ver que motivos a Bíblia dá para assistirmos à celebração e por que é importante fazermos isso. Parágrafos 1 e 2. A. Quando nos lembramos com ainda mais carinho de alguém que morreu. B. Na noite antes de morrer, o que Jesus disse para seus discípulos fazer? Você já perdeu alguém que você amava muito? Com certeza você ainda se lembra dessa pessoa, não importa quanto tempo tenha passado. Todo ano, na data em que ela morreu, você sem dúvida se lembra dela com muito carinho. Todos os anos, milhões de pessoas no mundo todo se reúnem na data em que Jesus morreu. Nessa ocasião, lembramos da esperança que temos: ficar livres do pecado e da morte por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus quer que seus seguidores lembrem da morte dele. Na noite antes de morrer, ele deixou isso bem claro ao dizer: persistam em fazer isso em memória de mim. Lucas 22, 19. A nota diz: essas palavras também foram traduzidas como: façam isto para se lembrar de mim.
Bíblia fácil de ler. Fim da nota. Parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Dos milhões de pessoas que assistem à celebração todos os anos, poucas têm a esperança de viver no céu. A maioria tem a esperança de viver aqui mesmo, na Terra. Neste estudo, vamos ver que razões temos para assistir à celebração, seja qual for a nossa esperança. Vamos ver também por que assistir à celebração é importante para nós. Então vamos começar vendo por que os ungidos precisam estar presentes na celebração. Por que os ungidos assistem à celebração? Parágrafo 4. Por que os ungidos comem do pão e bebem do vinho na celebração? Os ungidos assistem à celebração todos os anos e participam nela, comendo do pão e bebendo do vinho. Mas por que eles fazem isso? Para entendermos melhor, precisamos saber o que aconteceu na última noite de Jesus aqui na Terra. Jesus e os discípulos tinham acabado de comemorar uma festividade dos judeus chamada Páscoa. Daí, Jesus deu início à Ceia do Senhor, o que nós chamamos hoje de celebração da morte de Cristo. Nessa ocasião, ele passou o pão e o vinho para os seus 11 apóstolos fiéis e disse para eles comerem e beberem. Além disso, Jesus falou com eles sobre 2 pactos, ou acordos: o novo pacto e o pacto do reino. Por causa desses pactos, os apóstolos se tornariam reis e sacerdotes no céu. E esses pactos também abrem as portas para um pequeno número de seguidores de Jesus terem esse mesmo privilégio. Por fazerem parte desses 2 pactos, só o restante ungido come do pão e bebe do vinho na celebração. A nota diz: entenda melhor. A expressão restante ungido se refere aos cristãos ungidos que ainda estão vivos na terra. Fim da nota. Parágrafo 5. Que esperança os ungidos têm e o que eles precisam fazer para alcançar essa esperança? Mas existe outro motivo de os ungidos darem tanto valor para a celebração. Essa é uma boa ocasião para eles meditarem na esperança que têm. Jeová deu a eles uma esperança maravilhosa: ter vida imortal no céu, servindo junto com Jesus Cristo e os outros ungidos, e ainda ter o privilégio de estar na presença do próprio Jeová Deus. Os ungidos sabem que para conseguir alcançar essa esperança, eles precisam ser fiéis a Jeová até a morte deles aqui na terra. Eles ficam muito felizes de meditar na esperança que têm. Mas e as outras ovelhas? Por que elas assistem à celebração? Por que as outras ovelhas assistem à celebração? Parágrafo 6. Por que as outras ovelhas assistem à celebração? As outras ovelhas vão à celebração, mas não comem do pão nem bebem do vinho. Elas ficam felizes de apenas assistir à celebração. Em 1938, foi a primeira vez que as pessoas que têm esperança de viver na Terra foram convidadas oficialmente para assistir à celebração. A sentinela de 1º de março de 1938 disse: é inteiramente justo e próprio que as outras ovelhas estejam presentes nesta reunião, observando o que se faz. Este deve ser e é tempo de regozijo para elas também. As outras ovelhas ficam muito felizes de assistir à celebração, da mesma forma que um convidado fica muito feliz de assistir a uma cerimônia de casamento. Parágrafo 7. Por que as outras ovelhas acham importante ouvir o discurso da celebração? As outras ovelhas também gostam de meditar na esperança que têm. Por isso, elas têm muito interesse em ouvir o discurso da celebração. Esse discurso fala sobre o que Jesus e os 144.000 ungidos vão fazer a favor da humanidade durante o reinado de 1000 anos de Cristo. Jesus, com a ajuda dos ungidos, vai transformar a terra num paraíso e levar a humanidade à perfeição. Para os milhões de pessoas que assistem à celebração, é muito emocionante imaginar como será o futuro aqui na Terra
quando se cumprirem as profecias de Isaías 35, 5 e 6, 65, 21 a 23 e Apocalipse 21, 3 e 4. Imaginar como será a vida no novo mundo, junto com nossos parentes e amigos, vai fortalecer a nossa esperança e a nossa determinação de servir a Jeová para sempre. Parágrafo 8. Que outro motivo as outras ovelhas têm para assistir à celebração? As outras ovelhas também assistem à celebração por outro motivo. Qual? Elas querem mostrar o seu amor e apoio aos ungidos. A Bíblia já dizia que os ungidos e as outras ovelhas trabalhariam juntos. Vamos analisar 3 profecias que mostram isso. Parágrafo 9. Como a profecia de Zacarias 8:23 mostra o que as outras ovelhas sentem pelos ungidos. Zacarias 8:23 diz: Assim diz Jeová dos exércitos: Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão, sim, agarrarão firmemente a túnica de um judeu, dizendo: Queremos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Essa profecia faz uma bela descrição do que as outras ovelhas sentem por seus irmãos ungidos. As palavras um judeu e vocês se referem ao mesmo grupo, o restante ungido. Os 10 homens de todas as línguas das nações representam as outras ovelhas. Elas se agarram firmemente, ou seja, se apegam lealmente aos ungidos, adorando juntos a Jeová. É por isso que elas fazem questão de estarem presentes na noite da celebração, dando apoio de todo o coração aos ungidos. Parágrafo 10. Como Jeová está cumprindo a profecia de Ezequiel 37, 15 a 19, 24 e 25? Ezequiel 37, 15 a 19 diz: Recebi novamente a palavra de Jeová. Filho do homem, pegue um bastão e escreva nele, para Judá e para os do povo de Israel que estão com ele. Depois pegue outro bastão e escreva nele, para José, bastão de Efraim, e para todos os da casa de Israel que estão com ele. Então junte os 2 bastões para que se tornem um só na sua mão. Quando seu povo lhe perguntar: Você não nos contará o que essas coisas significam? Responda-lhes: Assim diz o soberano Senhor Jeová: Vou pegar o bastão de José, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel que estão com ele, e vou juntá-lo ao bastão de Judá. E farei deles um só bastão. Eles se tornarão um só na minha mão. Os versículos 24 e 25 dizem: Meu servo Davi será seu rei, e todos eles terão um só pastor. Eles andarão nas minhas decisões judiciais e obedecerão cuidadosamente aos meus decretos. Morarão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados moraram. Morarão nela para sempre, eles, seus filhos, e os filhos de seus filhos, e Davi, meu servo, será seu maioral para sempre. Jeová está cumprindo essa profecia ao fazer com que os ungidos e as outras ovelhas trabalhem juntos e sejam bem unidos. A profecia fala de 2 bastões. Aqueles que têm a esperança de viver no céu são como o bastão para Judá, a tribo em que os reis de Israel eram escolhidos por Jeová. E os que têm a esperança de viver na terra são como o bastão de Efraim. Jeová uniria esses 2 grupos para se tornarem um só bastão. Isso significa que esses 2 grupos servem juntos, obedecendo ao seu Rei, Jesus Cristo. Uma prova disso é que todo ano os ungidos e as outras ovelhas assistem juntos à celebração, não como 2 grupos separados, mas como um só rebanho com um só pastor. João 10:16. Parágrafo 11. Qual é a principal maneira de as ovelhas apoiarem os irmãos de Cristo? Mateus 25, 31 a 36 diz: Quando o Filho do Homem vier na sua glória,
e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O rei dirá então aos à sua direita: Venham vocês, abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome, e vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede, e vocês me deram algo para beber. Eu era um estranho, e vocês me receberam hospitaleiramente. Estava nu, e vocês me vestiram. Fiquei doente, e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão, e vocês me visitaram. O versículo 40 diz: O rei lhes dirá em resposta: Eu lhes digo a verdade. O que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. Quem são as ovelhas dessa ilustração? Elas são os justos que vivem na época do fim e têm a esperança de viver na terra. Jesus também as chamou de outras ovelhas. Elas têm a responsabilidade de ajudar os cristãos ungidos que ainda estão na terra. As outras ovelhas fazem isso principalmente por participar da enorme tarefa de pregar e fazer discípulos de todas as pessoas. Parágrafos 12 e 13. De que outros modos as outras ovelhas apoiam os irmãos de Cristo? Todo ano, nas semanas anteriores à celebração, as outras ovelhas apoiam os cristãos ungidos por trabalhar numa campanha mundial de pregação. O objetivo dessa campanha é convidar pessoas interessadas para assistir à celebração. As outras ovelhas também ajudam a organizar a celebração nas suas congregações, mesmo que não tenha nenhum ungido na congregação. Para elas, é um grande privilégio ajudar os irmãos de Cristo dessas maneiras. As outras ovelhas sabem que para Jesus, qualquer ajuda que derem aos ungidos é como se fosse para Ele mesmo. Seja qual for nossa esperança, que outros motivos todos nós temos para assistir à celebração? O que se segue é informação adicional. Você está se preparando para a celebração? Antes da celebração, tente apoiar o máximo que você puder a campanha do convite da celebração. Faça uma lista das pessoas que você quer convidar. Ore e pense seriamente na possibilidade de sair como pioneiro auxiliar durante o mês da celebração. Tire um tempo para estudar artigos que falam sobre a celebração e o resgate. Assim, você vai aumentar sua gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por você. Por exemplo, você pode estudar os capítulos 14 e 23 do livro Achegue-se a Jeová e o capítulo 17 do livro Venha Ser Meu Seguidor. Faça a leitura da Bíblia para a celebração que aparece no livreto Examine as Escrituras diariamente. Tire um tempo para meditar nos últimos dias de Jesus na terra, na morte e na ressurreição dele. Na noite da celebração, chegue cedo para cumprimentar os visitantes e aqueles que estão inativos. Preste atenção ao discurso e acompanhe na sua Bíblia os textos que o orador falar. Logo depois que o discurso acabar, tente conversar com algum visitante. Você pode tirar as dúvidas que ele tiver e, se ele mostrar interesse, você ou outra pessoa pode fazer uma visita para ele. Depois da celebração, faça uma visita para alguém que mostrou interesse e ofereça um estudo bíblico na brochura Seja Feliz para Sempre. Por que todos nós assistimos à celebração? Parágrafo 14. De que maneira Jeová e Jesus mostraram amor por nós? Assistir à celebração é uma maneira de agradecer o amor que Jeová e Jesus mostraram por nós. Jeová já mostrou de muitas maneiras diferentes que nos ama. Mas uma maneira foi especial. Por amor, Jeová enviou o seu querido Filho para sofrer e morrer por nós. E ninguém forçou Jesus. Ele fez isso
por amor. Nunca vamos conseguir retribuir todo o amor que Jeová e Jesus mostraram por nós. Mas podemos mostrar nossa gratidão por tudo o que eles fizeram pelo modo como levamos a vida a cada dia. É por isso que assistimos à celebração, para meditar no amor que eles têm por nós e para mostrar o amor que temos por eles. Parágrafo 15. Porque o resgate é muito valioso para os ungidos e para as outras ovelhas. Nós damos muito valor ao resgate. Para os ungidos, o resgate é muito valioso porque torna possível a esperança de viverem no céu. Por terem fé no sacrifício de Jesus, os ungidos são declarados justos por Jeová e são adotados por Ele como seus filhos. O resgate também é muito valioso para as outras ovelhas. Por causa da fé que têm no sacrifício de Jesus, elas podem ter uma posição limpa perante Jeová, o privilégio de servir a Ele de maneira aceitável e a esperança de sobreviver à grande tribulação. Apocalipse 7, 13 a 15. Então, quer você tenha a esperança de viver no céu ou de viver na terra, você pode mostrar que o resgate é muito valioso para você por assistir à celebração todos os anos. Parágrafo 16. Que outro motivo temos para assistir à celebração? Outro motivo de assistirmos à celebração é que queremos obedecer a Jesus. Seja qual for a nossa esperança, todos nós queremos obedecer à ordem que Jesus deu. Na noite antes de morrer, ele disse: persistam em fazer isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Por que é importante assistir à celebração? Parágrafo 17. Como a celebração nos aproxima mais de Jeová? Nós ficamos mais próximos de Jeová. Como já vimos, a celebração é uma boa ocasião para nos lembrarmos da esperança que Jeová nos deu e para meditarmos no amor que Ele mostrou por nós. Pensar nessas coisas faz nosso amor por Jeová ficar mais forte e nos aproxima mais dele. Parágrafo 18. Meditar no exemplo de Jesus vai nos dar a determinação de fazer o quê? Nós ficamos mais determinados a imitar o exemplo de Jesus. Para preparar o coração nos dias antes da celebração, nós lemos alguns trechos da Bíblia sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra. Daí, na noite da celebração, o discurso que é feito nos ajuda a lembrar do amor que Jesus mostrou por nós. Quando lemos sobre a vida de Jesus e meditamos nela, ficamos ainda mais determinados a continuar andando assim como ele andou. 1 João 2,6. Parágrafo 19. Nossa amizade com Jeová vai continuar bem forte se fizermos o quê? Nós ficamos ainda mais decididos a continuar amigos de Jeová. Nossa amizade com Jeová vai continuar bem forte se obedecermos a Ele, alegrarmos o coração dele e fizermos o nosso máximo para santificar o nome dele. Assistir à celebração nos ajuda a estar determinados a continuar vivendo de um jeito que agrada a Jeová, como se estivéssemos dizendo: eu amo o Senhor e quero continuar te servindo para sempre. Parágrafo 20. Que bons motivos temos para assistir à celebração? Quer nossa esperança seja viver para sempre no céu ou na terra, todos nós temos bons motivos para assistir à celebração. Essa é uma data em que nos lembramos da morte de alguém que amamos muito, Jesus Cristo. Além disso, nos lembramos do amor que Jeová nos mostrou quando enviou seu Filho como resgate. Essa foi a maior demonstração de amor que alguém já poderia ter feito. Neste ano, a celebração vai ser na noite de sexta-feira, 15 de abril. Nós amamos muito a Jeová e a Jesus. Por isso, nada é mais importante do que estarmos presentes na celebração da morte de Cristo. Qual é a sua resposta? Por que os ungidos assistem à celebração?
Por que as outras ovelhas assistem à celebração? Por que é importante para todos nós assistir à celebração? Cântico 16. Jeová escolheu nosso rei. Fim do artigo. Estudo 5. Este artigo será estudado na semana de 28 de março a 3 de abril. Use o seu tempo do melhor modo possível. Texto temático. Estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível. Efésios 5, 15 e 16. Cântico 8. Jeová é um refúgio. O que vamos ver? Jeová é o nosso melhor amigo. Damos muito valor à nossa amizade com ele e queremos conhecê-lo melhor. Assim como leva tempo para conhecer alguém, leva tempo para fortalecer nossa amizade com Jeová. Mas nós temos uma vida muito agitada. Então, como podemos tirar tempo para nos achegar ao nosso Pai Celestial? E por que é bom fazermos isso? Parágrafo 1. Como podemos passar tempo com Jeová? Nós gostamos de estar com as pessoas que amamos. Por exemplo, um casal que se ama gosta de passar tempo juntos. Os jovens gostam de estar com seus amigos. E todos nós gostamos de passar tempo com nossos irmãos da congregação. Mas acima de tudo, nós amamos passar tempo com o nosso Deus. Como podemos fazer isso? Por orar a Ele, ler a Bíblia e meditar nas suas promessas e nas suas belas qualidades. Não concorda que o tempo que passamos com Jeová é muito precioso? Parágrafo 2. Porque nem sempre é fácil passar tempo com Jeová. É verdade que gostamos de passar tempo com Jeová, mas isso nem sempre é fácil. Nós levamos uma vida agitada e por isso pode ser difícil encontrar tempo para as atividades espirituais. Trabalho, família e outras responsabilidades podem exigir muito do nosso tempo. Por isso podemos achar que não temos tempo para orar, estudar ou meditar. Parágrafo 3. Precisamos ter cuidado com que outra coisa? Também precisamos ter cuidado com outra coisa. Podemos ficar tão ocupados com atividades que não são necessariamente erradas que ficamos sem tempo para nos achegar a Jeová. Pense na questão da diversão. Todos nós precisamos descansar e nos divertir. Mas mesmo quando o tipo de diversão que escolhemos é bom, se gastarmos tempo demais com isso, podemos ficar com pouco tempo para atividades espirituais. Por isso precisamos manter a diversão no devido lugar. Parágrafo 4. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, nós vamos ver por que precisamos estabelecer as prioridades certas. Também vamos ver como podemos usar o tempo que passamos com Jeová do melhor modo possível e por que é bom fazermos isso. Faça boas escolhas e estabeleça as prioridades certas. Parágrafo 5. Como o texto de Efésios 5, 15 a 17 pode ajudar um jovem a escolher o melhor modo de usar sua vida? Escolha o melhor modo de usar a vida. Os jovens normalmente se preocupam com o que vão fazer da sua vida. De um lado, os seus professores e parentes que não são cristãos talvez os incentivem a fazer faculdade para conseguir uma carreira de sucesso. Isso provavelmente tomaria muito tempo. Por outro lado, os pais e os amigos da congregação talvez incentivem o jovem a usar a sua vida no serviço de Jeová. O que pode ajudar um jovem que ama a Jeová a tomar a melhor decisão? Ele pode ler Efésios 5, 15 a 17, que diz: Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Portanto, parem de ser insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Jeová. Depois, ele pode meditar nas seguintes perguntas: qual é a vontade de Jeová? Que escolha vai agradar a ele? Que decisão vai me ajudar a usar o meu tempo do melhor modo possível? Como diz o texto de Efésios, os dias são maus, e este mundo governado por Satanás logo vai acabar. Por isso, seria sábio usar a nossa vida de um modo que agrade a Jeová. Parágrafo 6. Que escolha Maria fez e por que essa foi uma boa escolha?
Estabeleça as prioridades certas. Às vezes, para usar o nosso tempo do melhor modo possível, vamos precisar escolher entre duas atividades que não são erradas. Por exemplo, pense em quando Jesus visitou Marta e Maria. Com certeza, Marta estava animada por receber Jesus em sua casa e queria preparar uma refeição bem caprichada. Já a irmã dela, Maria, aproveitou aquela oportunidade para se sentar perto de Jesus e ouvir o que ele tinha para ensinar. Marta tinha boas intenções, mas Maria escolheu a melhor parte. Com o tempo, Maria talvez tenha se esquecido do que eles comeram naquele dia, mas com certeza ela nunca se esqueceu do que aprendeu com Jesus. Para Maria, o tempo que ela passava com Jesus era muito precioso. Nós também damos muito valor ao tempo que passamos com Jeová. Como podemos usar esse tempo do melhor modo possível? Use o seu tempo com Jeová do melhor modo possível. Parágrafo 7. Por que é muito importante orar, estudar e meditar? Não se esqueça de que orar, estudar e meditar faz parte da nossa adoração. Quando oramos, nós falamos com o nosso Pai Celestial que nos ama muito. Quando estudamos a Bíblia, nós encontramos o conhecimento de Deus, a pessoa mais sábia que existe. Provérbios 2, 1-5. Quando meditamos, nós pensamos nas belas qualidades de Jeová e nas suas maravilhosas promessas para o futuro. Com certeza, esse é o melhor modo de usar o seu tempo, não acha? Mas já que nossa vida é tão agitada, como podemos usar o tempo do melhor modo possível? Parágrafo 8. Como Jesus usou o tempo que passou no deserto e o que aprendemos com isso? Se possível, escolha um lugar tranquilo. Pense no exemplo de Jesus. Antes de começar o seu ministério, Jesus passou 40 dias no deserto. Naquele lugar calmo, Jesus pôde orar a Jeová e meditar na vontade do seu Pai para ele. Fazer isso com certeza preparou Jesus para as provas que ele logo iria enfrentar. O que você pode aprender com o exemplo de Jesus? Se sua família for grande, pode ser difícil encontrar um lugar tranquilo dentro de casa. Nesses casos, talvez seja melhor ir para outro lugar. É isso que uma irmã chamada Julie faz quando quer orar a Jeová. Ela e o marido moram num apartamento pequeno na França, e Julie nem sempre consegue ficar sozinha sem distrações. Ela conta: "Por isso eu vou caminhar no parque todo dia. Lá, eu consigo ficar sozinha, me concentrar e realmente conversar com Jeová." Parágrafo 9. Como Jesus mostrou que dava valor à sua amizade com Jeová? Jesus tinha uma vida bem ocupada. Durante o seu ministério, multidões iam atrás dele para todo lugar que ele ia e queriam a sua atenção. Apesar disso, Jesus tirava tempo para orar a Jeová. Certa vez, a cidade toda estava reunida para vê-lo. Mesmo assim, antes de amanhecer, ele fez questão de ir a um lugar isolado para passar um tempo sozinho com o seu pai. Marcos 1, 32-35. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 8 e 9 diz: "O que acha de procurar um lugar tranquilo para fazer o seu estudo pessoal?" Parágrafos 10 e 11. Que conselho Jesus deu para os seus apóstolos em Mateus 26, 40 e 41, mas o que aconteceu? Na noite antes de morrer, já no fim do seu ministério, Jesus mais uma vez procurou um lugar tranquilo para orar e meditar. Ele foi até o jardim de Getsêmani. Naquela noite, Jesus deu para os seus discípulos um conselho muito importante sobre oração. Pense no que aconteceu naquela noite. Quando Jesus e os discípulos chegaram ao jardim de Getsêmani, já era bem tarde, talvez mais de meia-noite. Jesus disse para eles: "Mantenham-se vigilantes", e se afastou para orar. Mateus 26, 37-39. Mas enquanto ele estava orando, os apóstolos dormiram. Quando Jesus voltou e os encontrou dormindo, ele disse mais uma vez: "Mantenham-se vigilantes e orem continuamente." Mateus 26, 40 e 41 diz: Ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: "Vocês não conseguiram se manter vigilantes comigo nem mesmo por 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação."
Naturalmente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que eles estavam cansados e muito aflitos. Ele foi compreensivo, reconhecendo que a carne é fraca. Mas o que aconteceu? Jesus foi orar mais 2 vezes e, quando voltou, encontrou os apóstolos dormindo. Parágrafo 12. O que podemos fazer quando nos sentimos estressados ou cansados demais para orar? Escolha a hora certa. Às vezes podemos nos sentir estressados ou cansados demais para orar. Já se sentiu assim? Você não é o único. O que você pode fazer então? Algumas pessoas que tinham o costume de orar antes de dormir descobriram que muitas vezes é melhor orar mais cedo, quando estão menos cansadas. Outros perceberam que a posição em que ficam enquanto oram faz diferença. Mas e se você se sente muito ansioso ou desanimado demais para orar? Diga para Jeová como você se sente. Pode ter certeza de que o nosso Pai amoroso vai entender. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 12 diz: o que acha de orar quando não estiver tão cansado? Parágrafo 13. Por que os aparelhos eletrônicos podem atrapalhar o nosso tempo com Jeová? Ao estudar, cuidado com as distrações. A oração não é a única forma de fortalecer nossa amizade com Jeová. Também podemos fazer isso por estudar a Bíblia e assistir às reuniões. O que você pode fazer para aproveitar bem o tempo que separou para essas atividades? Pergunte-se: o que costuma me distrair durante as reuniões e quando estou tentando estudar? Algo que pode atrapalhar é receber ligações, e-mails ou mensagens no celular ou em outro aparelho eletrônico. Esses aparelhos são muito úteis, e bilhões de pessoas têm um, mas alguns pesquisadores descobriram que só o fato de o celular estar perto de nós já pode nos distrair. Um professor de psicologia disse que a pessoa não consegue se concentrar no que está fazendo e é como se a mente estivesse em outro lugar. Antes de as nossas assembleias e congressos começarem, normalmente é dado um anúncio para deixarmos os aparelhos eletrônicos no modo silencioso, para não distrair outros. Será que podemos fazer a mesma coisa para que esses aparelhos não distraiam a gente quando estamos passando tempo com Jeová? Parágrafo 14. De acordo com Filipenses 4, 6 e 7, como Jeová pode nos ajudar a nos concentrar? Peça a ajuda de Jeová para se concentrar. Às vezes podemos ficar pensando em outras coisas enquanto estamos estudando ou assistindo às reuniões. Se isso acontecer com você, peça a ajuda de Jeová. É verdade que pode ser difícil nos concentrar em coisas espirituais quando estamos ansiosos ou preocupados, mas fazer isso é muito importante. Então, ore pedindo a paz de Deus, que vai proteger não só o seu coração, mas também a sua mente. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 13 e 14 diz: o que acha de não responder mensagens ou e-mails durante as reuniões? Por que é bom passarmos tempo com Jeová? Parágrafo 15. Por que é bom passarmos tempo com Jeová? É muito bom tirarmos tempo para conversar com Jeová, escutar a Ele e pensar sobre Ele. Por quê? Primeiro, porque você vai tomar decisões melhores. A Bíblia garante que quem anda com sábios se tornará sábio. Provérbios 13, 20. Então, se você passar tempo com Jeová, a pessoa mais sábia que existe, com certeza você vai se tornar mais sábio. Você vai entender melhor como tomar decisões que vão agradar a Ele e não vão magoá-lo. Parágrafo 16. Por que passar tempo com Jeová nos ajuda a ser instrutores melhores? Segundo, você vai se tornar um instrutor melhor. Um dos nossos objetivos principais quando estudamos a Bíblia com alguém é ajudar essa pessoa a amar a Jeová. Quando passamos tempo com o nosso Pai Celestial, nosso amor por Ele aumenta. Daí,
fica mais fácil ajudarmos nosso estudante a amar a Jeová também. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele falava com tanto amor do seu Pai que os seus seguidores se sentiram motivados a também amar a Jeová. Parágrafo 17. Por que a oração e o estudo pessoal aumentam a nossa fé? Terceiro, sua fé vai ficar mais forte. Pense no que acontece quando você pede para Jeová orientação, consolo e ajuda. Toda vez que ele responde sua oração, sua fé nele fica mais forte. Outra coisa que ajuda a aumentar a nossa fé é o estudo pessoal. Afinal, a Bíblia diz que a fé segue ao que se ouve. Romanos 10, 17. Quando estudamos a Bíblia, nós estamos como que ouvindo a Jeová. Mas para termos uma fé forte, não basta só aprender sobre Jeová. O que mais precisamos fazer? Parágrafo 18. Como o Salmo 77 mostra a importância de meditar. Precisamos meditar no que aprendemos. Pense no que aconteceu com o escritor do Salmo 77. Ele ficou aflito porque achava que ele e os israelitas tinham sido rejeitados por Jeová. O salmista ficou tão ansioso que não conseguia dormir. O que ele fez então? Ele disse a Jeová: meditarei em todos os teus atos e refletirei nas tuas ações. Versículo 12. É claro que o salmista sabia o que Jeová já tinha feito pelo seu povo no passado. Mesmo assim, ele ficou ansioso e se perguntou: esqueceu-se Deus de mostrar favor, ou será que sua ira fez a sua misericórdia cessar? Versículo 9. Daí, o salmista meditou nas obras de Jeová e no fato de que ele já tinha mostrado misericórdia e compaixão pelo seu povo no passado. Qual foi o resultado? O salmista ficou convencido de que Jeová nunca ia abandonar o seu povo. Da mesma forma, se você meditar no que Jeová já fez pelo seu povo e no que ele já fez por você pessoalmente, sua fé também vai ficar mais forte. Parágrafo 19. Que outro motivo temos para passar tempo com Jeová? Quarto e mais importante, o seu amor por Jeová vai aumentar. Mais do que qualquer outra qualidade, é o amor que vai motivar você a obedecer a Jeová, a fazer sacrifícios para agradar a Ele e a perseverar diante de qualquer dificuldade. E nada é mais precioso do que o nosso amor por Jeová e nossa amizade com Ele. Parágrafo 20. O que você está decidido a fazer para usar bem o seu tempo com Jeová? Nunca se esqueça de que orar, estudar e meditar faz parte da nossa adoração. Assim como Jesus, procure um lugar tranquilo para passar tempo com Jeová. Evite as distrações e peça a ajuda de Jeová para se concentrar durante as atividades espirituais. Se você usar o seu tempo do melhor modo possível agora, Jeová vai abençoar você com vida eterna no paraíso. Qual é a sua resposta? O que Jesus fez para cuidar da sua amizade com Jeová? Como podemos usar o nosso tempo do melhor modo possível? Por que é bom passarmos tempo com Jeová? Cântico 28. Quem pode ser amigo de Jeová? Fim do artigo.